E agora a gente fala que o Brasil possui 851 milhões de hectares de área, das quais 25% são reservas ambientais privadas, mantidas pelos proprietários rurais. Para fazer então uma conta rápida, esse percentual significa 212 milhões de hectares de vegetação nativa preservada. Mas quanto custa a preservação dessa floresta? Quem responde isso pra gente é o Oberdan Pandolfi Ermita, que é economista e produtor rural. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, Oberdan. Queria que você começasse, respondendo justamente essa pergunta, né? Quanto custa preservar as florestas nas propriedades rurais e como é que foi feito esse cálculo? É, é bem isso. As áreas preservadas pelos produtores rurais, áreas de vegetação nativa, elas dão em torno aí de 212 milhões de hectares. Se a gente considerar o custo de oportunidade da pecuária, em torno aí de R$ 400 hectare ano, a gente está falando aí de um custo de oportunidade de manter essa área preservada na casa aí de 16 bilhões de dólares por ano. Uhum. Muito importante. E esse custo de oportunidade, você falou da pecuária, ele poderia ser ainda maior se a gente falar de agricultura, por exemplo, de soja, de milho? Claro, a gente está considerando esse custo de oportunidade pecuária. Mas por que que é importante esse número, né? A gente observa, principalmente nas regiões de fronteiras, que a atividade pecuária é aquela que faz a pressão sobre a floresta. Então, é comum a gente ter regiões que é uma pressão de supressão da vegetação nativa, Uhum. principalmente para o avanço da pecuária. Então, é esse custo de oportunidade que o produtor está enxergando. Então, porque acaba tendo, em muitos casos, uma produção baixa, extensiva, ele acaba olhando essa área de reserva dele como pelo custo de oportunidade dela. Então ele está vendo aquilo lá como um passivo, ele olha como um passivo que ele tem que manter em pé, preservar, e faz a conta de quanto ele poderia estar ganhando se estivesse lá suprimindo essa área e colocando gado, por exemplo. Então é um número bem razoável esse custo de oportunidade. Então, teoricamente, esse valor seria o custo de oportunidade razoável para a gente manter essa área preservada. A gente está falando de todas as áreas preservadas, está falando de áreas no bioma Amazônia, tem regiões de cerrado, regiões áridas, então é uma média bastante razoável. Sim, tá certo. E, Oberdan, além do custo de oportunidade, né, existe um serviço ambiental prestado por essas áreas aí para a regulação do clima, para a nossa qualidade da água, do ar. Tudo isso pode entrar nessa conta, né? Se a gente levar em consideração esses serviços ecossistêmicos, isso pode ser ainda um valor mais alto? Perfeito. Então, assim, qual que é a ideia do custo de oportunidade? Então, o produtor ele enxerga aquilo como uma oportunidade de ganhar dinheiro se ele não tivesse aquela vegetação. Agora, é evidente que a preservação desses 200 milhões de hectares, que os produtores fazem de forma privada, ela presta um serviço para a humanidade que é muito maior que isso. Imagine só o estoque de carbono que tem nessas vegetações. É, Uhum. a manutenção do equilíbrio do clima ela é fundamental para as atividades econômicas também. Ora, só o ano passado a gente pode falar que só na região sul a gente teve uma perda de safra na casa de 40 milhões de toneladas, isso são 15 bilhões só de perda de safra. Então, se for pensar a importância que tem a manutenção dessa vegetação para o clima do planeta, o carbono que tem retido nela, ela tem um valor muito maior do que esse custo de oportunidade, não tenha dúvida. Com certeza. E aí, Oberdan, que eu queria te perguntar, como é possível a gente valorizar o produtor pela preservação, então, dessas áreas? Existe um caminho para isso? Existe um caminho, eu acho que essa discussão que a gente está começando a ter pessoas entendendo isso. O produtor ele presta um serviço ambiental em sua propriedade com a manutenção dessa vegetação. Ele sempre enxerga ali o custo dele ganhar renda com aquela propriedade, com aquela área de floresta que ele poderia utilizar produtivo. Agora, o fato é que por que ele se sente tentado a querer avançar em supressão? Porque ele não enxergou uma forma de maximizar a renda dele naquilo que ele está usando, que ele já desmatou, que já ocupou. Em muitos casos, a gente percebe um ciclo que é vicioso. É uma produção extensiva, extrativista, que resulta em baixa renda, e a solução é ter mais área para resolver a questão da renda. Mas nós temos no país conhecimento científico, produção de ciência tropical pela nossa Embrapa, que permite a gente intensificar a produção, a produtividade e maximizar a renda na propriedade. Agora, o desafio é o produtor enxergar a propriedade dele como um todo, e se houvesse a oportunidade do entendimento que a manutenção dessa vegetação presta um serviço ambiental e se pagasse para esse produtor por esse custo de oportunidade da sua área preservada, não estou nem falando do preço que vale o serviço ambiental, o Uhum, próprio custo de oportunidade como referência, se ele recebesse isso
entendendo que ele tem um estoque de carbono na própria atividade produtiva. O exemplo do café aqui é maravilhoso. Imagina aquela técnica de produção que tanto estoque de carbono tem na atividade produtiva. Uma técnica extrativista liberaria esse carbono. Aquele método está garantindo um estoque de carbono. Bom, então, se for possível o pagamento pelo serviço ambiental das áreas de reserva e também o estoque de carbono da atividade produtiva, a gente tem uma grande concertação na região para o produtor se sentir estimulado a entender que aquilo é um ativo que ele tem que preservar. Ele hoje vê como um ônus, ele vê que compete com a renda dele, a área de floresta ou a área preservada, mas se ele recebe o custo de oportunidade, ele se sente estimulado a preservar isso. Mas o que é mais importante, ele tem que resolver a questão da renda dele com aumento de produtividade nas áreas que ele está ocupando. E tem muita tecnologia, o Brasil domina isso, com o café, esse exemplo foi dado, o Silvio Pastoril, enfim. Eu acho que a gente tem que fazer esse pensamento, porque 16 bilhões é o custo de oportunidade. Se for comparar com a guerra, o ano passado o mundo consumiu 2,2 trilhões de reais com a guerra. Olha o custo de oportunidade que tem a gente preservar essa floresta. Se o produtor ele recebe isso, ele se sente estimulado a ele mesmo se autofiscalizar na sua região e investir em tecnologia e enxergar que o meio ambiente ele é um ecossistema que faz parte do todo e ele tem que ser preservado. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer falar com você, Oberdan. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.